Konbanwa Nihonzuki. Boa noite, Nihonzuki. Se você chegou até aqui, talvez também carregue dentro de si uma curiosidade pelo Japão, pela sua cultura, por suas histórias e principalmente por aquelas histórias que atravessaram gerações e continuam sendo contadas até os dias de hoje. Foi desse fascínio que está nascendo este canal, Nihonzuki. Nihonzuki é uma expressão japonesa que significa pessoas que gostam do Japão. E é assim que iremos chamar o nosso canal, Nihonzuki. Este canal nasce para quem, assim como eu, gosta de olhar para o Japão além dos lugares conhecidos, além dos cartões postais, além das grandes cidades. E aqui vamos entrar em um Japão mais antigo e às vezes não tão antigo assim. Vamos entrar em um Japão de lendas, de contos populares e de mistérios, e também de criaturas que fazem parte do imaginário japonês. Entre elas estão os yokai. Yokai são seres sobrenaturais presentes há séculos nas histórias e no folclore do Japão. Alguns são assustadores, outros apenas curiosos, e alguns são difíceis de explicar. Ao longo dos nossos episódios, também vamos conhecer palavras e expressões japonesas, curiosidades históricas e elementos da cultura que ajudam a compreender melhor cada história. Porque às vezes uma palavra japonesa carrega consigo muito mais do que apenas um significado. Ela pode carregar uma tradição, uma crença, uma memória e uma maneira de enxergar o mundo. E existe algo que quero deixar claro desde o início. As lendas japonesas nem sempre possuem uma única versão. Muitas foram transmitidas oralmente, foram contadas e recontadas, mudaram com o passar do tempo. E algumas ganharam diferentes versões, dependendo da região ou da época em que foram contadas. Por isso aqui você encontrará as versões mais conhecidas dessas histórias, suas possíveis origens e as suas curiosidades, e quando ela fizer sentido, narrativas inspiradas neste universo. Tudo isso com respeito à cultura que deu origem às nossas histórias. Mas o Nihonzuki não nasceu apenas para contar histórias. Nasce para criar uma experiência, uma pequena pausa no mundo lá fora. Um momento para você se sentar, diminuir as luzes e deixar a imaginação fazer o resto. E é por isso que a partir de agora, esta lanterna também fará parte das nossas histórias. Quando ela estiver apagada, a história ainda não começou. Mas quando ela se acender, a noite começa. Porque a partir deste momento, uma história pode despertar. E talvez você esteja se perguntando, qual será a primeira história? Eu poderia contá-la agora, mas algumas histórias merecem esperar. Merecem o silêncio. Merecem o momento certo. E aquele pequeno instante em que a expectativa faz o seu trabalho, aguçando a sua curiosidade. Por isso, esta foi apenas a nossa chegada, a primeira porta a ser aberta. E no nosso próximo episódio, vamos atravessá-la. A primeira história será sobre uma mulher, uma pergunta e uma resposta que pode mudar tudo. Uma antiga lenda japonesa que talvez você nunca mais consiga esquecer. Mas isso fica para a próxima noite. Até lá, fique atento e com sua lanterna preparada. Nunca sabemos quando uma nova história será contada. Oyasumi nasai, Nihonzuki. Boa noite. Até lá, fique preparado, porque a nossa luz pode se acender a qualquer momento.